Bom, Bernardo, é o seguinte, ficou para o Supremo decidir se o aumento das alíquotas do IOF é ou não constitucional. Pode ou não pode? Pois é, Sardenberg, isso depois de uma semana de bastante especulação, se o governo ia ou não ia questionar esse projeto de decreto legislativo do Congresso no Supremo Tribunal Federal, ou seja, se ele ia levar esse embate com o Congresso para a decisão do Poder Judiciário. O que a gente assistiu nos últimos dias, Sardenberg e Cássia, foi um processo de chantagem aberta, né, à luz do dia, do Congresso contra o governo, dizendo o seguinte: olha, se vocês recorrerem ao Supremo, nós vamos punir o governo, nós vamos para cima do governo, vamos emparedar o governo. E, aparentemente, o presidente Lula resolveu pagar para ver. Então, ele vai ao Supremo, questionando essa decisão que derrubou um decreto dele, presidente da República, que tratava do IOF. E aí vamos ver o que os 11 ministros da Corte vão decidir. Agora, se a gente recapitular um pouco, Sardenberg e Cássia, como é que começa essa história? Começa no momento em que o governo fecha um acordo com o Congresso Nacional, na residência oficial do deputado Hugo Mota, na presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na saída desse encontro, Hugo Mota diz que era uma noite histórica e que havia harmonia e entendimento entre legislativo e executivo. E 2, 3 dias depois, ele volta atrás e articula às pressas a derrubada do decreto do governo. Então, houve ali algo que na política é bastante complicado, que é a quebra de acordo. Essa quebra de acordo foi explícita. Por que quebraram o acordo? A gente pode especular. Houve muita reação do mercado financeiro e de setores econômicos influentes, que têm bastante força no Congresso e que aparentemente direcionaram essa mudança de entendimento do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, porque não pode, num dia, a medida ser histórica e no outro dia ser descartável. Então, algo teve alguma linha cruzada houve nessa ligação, e o Congresso acabou articulando aquela que foi a maior derrota legislativa desse terceiro mandato do presidente Lula. A gente pode discutir o mérito das medidas, se estava correto, se não estava correto, se o governo devia calibrar para um lado ou para o outro, mas o fato é que a derrubada de um decreto presidencial é algo muito grave e muito raro. Tanto é raro que na última vez tinha acontecido em 1992, já no apagar das luzes do governo do presidente Fernando Collor. Então, tem muita coisa que interferiu aí nesse rompimento. Uma delas, como eu falei, foi a pressão dos setores econômicos, mas tem também um contexto de uma disputa eleitoral de 2026 que já está sendo antecipada, e a gente vê partidos do Centrão que têm ministérios no governo, ao mesmo tempo flertando abertamente com candidaturas da oposição. Tudo isso produziu um caldo que acabou entornando na semana passada. Agora vamos ver, Sardenberg e Cássia, como é que o Supremo decide essa parada. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tendo que agir aí como uma espécie de um moderador, né, ou até, como já disse o ministro Gilmar Mendes, como se fosse uma terceira casa legislativa, né? Tem a Câmara, tem o Senado, e depois o Supremo vai lá, valida ou não valida a decisão que é tomada pelos políticos. Que é exatamente a bronca dos políticos, né? Que o governo está fazendo uma dobradinha com o Supremo. Pois é, Sardenberg, o problema nesse caso é que, na visão do governo, é isso que a gente viu hoje o ministro Jorge Messias falando, houve um rompimento com o princípio constitucional, que é o princípio da separação de poderes. Isso é algo que a gente está quase naturalizando no Brasil. Veja, você tem um Congresso Nacional, que é o poder legislativo, que existe para fiscalizar os atos do Poder Executivo e para legislar, criar as leis. E no Brasil a gente tem, nos últimos anos para cá, um legislativo que também quer governar, quer executar o orçamento em fatias cada vez maiores. Nesse ano, 52 bilhões de reais em emendas parlamentares impositivas. E, além disso, quer, de certa forma, torpedear essas medidas que o governo tem apresentado, aí da revisão dos gastos tributários, do imposto de renda e de outros, outros pontos aí nessa busca de equilibrar as contas públicas. De novo, a gente pode concordar ou discordar da agenda do governo, da agenda do Congresso, isso tudo faz parte. Agora, que está havendo um exagero, um abuso, um avanço excessivo do Legislativo sobre as atribuições do Poder Executivo, do governo eleito pela população, isso está havendo. E é isso que vai ser questionado agora
no Supremo Tribunal Federal. O Lula tinha duas escolhas nesse momento, Sardenberg e Cássia. Uma era aceitar mais essa derrota, essa humilhação que houve na semana passada, simplesmente cruzar os braços com medo de que o Congresso pudesse dar mais uma rasteira no governo. A outra era, julgando que houve esse abuso da parte do Legislativo, ir ao Judiciário e recorrer com base na Constituição. Eles escolheram essa segunda alternativa. Vamos ver agora o que o Supremo vai decidir. Bernardo Melo Franco. Obrigado, Bernardo. Até. Até, um abraço, boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo.